Olá, eu sou Rubi Arruda Eu sou Gustavo Luna. e hoje a gente vai falar sobre o porquê você não deve sair do país agora. Blá, 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 blá. Pessoal, o que acontece? A gente saiu do Brasil em 2017, tá? Na ocasião, a gente foi para os Estados Unidos, passamos lá um bom tempo, na tentativa de se regularizar, etc. Não funcionou. A gente retornou para o Brasil em 2022 e em menos de 2 anos a gente veio... Desculpa, a gente retornou ao Brasil em 2020. E em 2022, menos de 2 anos após, a gente veio aqui para Portugal. Em 2022 ainda era favorável a questão de vir para Portugal por questões de facilidades mesmo, legais, para se firmar aqui, tá? Era um mecanismo legal, mas havia a manifestação de interesse, tão citada aí por brasileiros que estão aqui. Hoje esse sistema foi extinto, mas você ainda tem... CEF, Exato. né? Mas você ainda tem várias formas de migrar legalmente para cá. E esse foi o nosso intuito. Como a gente veio em família, viemos nós 2 e 2 filhas, a gente queria estar num país que a gente estivesse legalmente trabalhando. E um cachorro. E um cachorro. Mãe de pet. Enfim, a gente precisa sempre, quando vai decidir sobre que país vai migrar, a gente precisa decidir de que forma que a gente vai conseguir se firmar nele. Como é que a gente vai conseguir um emprego, como a gente vai conseguir a cidadania do país, como a gente vai conseguir os documentos mínimos, que seria o correspondente ao CPF, RG, carteira de motorista, etc., daí do Brasil, não é? Então, segurança social, saúde pública, todo esse processo. E nesse momento agora, a coisa está um pouco complicada. Tá, o negócio tá assombroso, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Com essas investidas pesadas do Trump contra a imigração, então muitos outros países estão começando a ficar também balançados em que circunstâncias devemos aceitar os imigrantes aqui em nosso país, certo? É interessante que você espere um pouquinho, deixa passar um pouquinho esse grande boom que o Trump está fazendo contra os imigrantes e está vindo uma demandada dos outros países também se comportando da mesma forma, né? E, além de tudo, as eleições que vão ocorrer aqui, para poder ver como é que vai se comportar essa nova posição com a imigração, né? Então, não é o melhor momento para estar fazendo esse tipo de imigração. Você pode se perguntar assim, o que o Trump tem a ver com a imigração em Portugal? Gente, não é necessariamente o Trump em si, tá? Mas é esse movimento de direita, e aqui eu não estou querendo fazer apologia para a direita ou para a esquerda, esquece isso nesse momento, tá? Tenho minhas posições políticas, mas não é isso que eu estou colocando aqui. O que eu estou colocando é o nacionalismo, caracterismo da direita, tá? Ele é muito característico, ele tem uma tendência a proteger barreiras, tá bem? O ultranacionalismo, que é uma coisa radical, etc., gera problemas muito maiores e não é aí que a gente quer chegar. Mas só essa questão de nacionalismo em si, que impera muito sobre essa coisa do patriotismo, tererê, que a gente escuta muito na direita. Por exemplo, você vê muito o Bolsonaro replicar esse tipo de discurso, né? O Brasil em primeiro lugar, e tererê, tererê. E aí você tem o Trump, que também é do mesmo viés político, e você tem esse viés crescendo no mundo inteiro. Então aqui, especificamente falando em Portugal, você tem um partido que se chama Chega, também é de direita, e também tem essa questão do controle de fronteiras. Controle de fronteiras é necessário e importante para qualquer país. Só que quando você leva isso para o coração, quando você leva isso para uma questão ideológica, o filtro tende a ser uma barreira meio que radical em cima do assunto, entendeu? Então, o que acontece com o Trump agora para fazer esse link com Portugal? Quando o Trump colocou esse tarifaço, colocou esse monte de barreira comercial, ele também colocou um monte de barreira política entre comércio entre países. Então você começa literalmente a fechar fronteiras. Ele já tinha feito um primeiro aceno, que foi aquela debandada de gente que tinha processo de deportação pendente, ele colocou todo mundo para fora. Ele não foi a pessoa quem decidiu quem saía, seja muito claro isso. Era um processo que já estavam tramitando nos Estados Unidos, pessoas que já deveriam ter saído e não tinham saído, ele assumiu e fez, pega esse processo todo e conclui, despacha. Fique claro. Mas é um aceno político para dizer assim, olha, a gente está colocando limites aqui na imigração, a gente está colocando aqui barreiras. Depois ele veio com as barreiras comerciais, e aí sim, entre as tarifas, etc, etc. E a resposta das outras grandes potências
foi também tarifar. Então, se o Trump pensava, porque ele fez isso naquela barganha de eu vou colocar uma mega tarifa aqui, ele vai se sentir compelido a negociar comigo e abrir as pernas, vamos colocar assim. E não foi o que aconteceu, principalmente com países que têm bala na agulha, como a China. Eles responderam de volta com mais tarifas. Então, isso começou, a Canadá, por exemplo, que também respondeu com mais tarifas. O que começou a acontecer? Um movimento de nacionalismo. Esses países começam a se sentir mais orgulhosos de si e mais fechados dentro de si. Esse mais fechados dentro de si é que é o nosso ponto aqui. Da mesma forma que os Estados Unidos se fechou para o mundo, cada país começou a se fechar para os Estados Unidos e automaticamente se fechar para a entrada de outras pessoas. Então, se você tinha um processo que era mais fácil de migrar, por exemplo, para o Canadá, já ficou um pouco mais restrito. Se você tinha um processo migratório aqui para Portugal, que era mais simples, ele também já ficou mais restrito. Isso está acontecendo em vários países do mundo inteiro. Cadeia, né? E vamos ser bem sinceros aqui, é diferente de imigração humanitária, tá? É bem diferente uma coisa com a outra. Estava conversando com algumas colegas de trabalho e entrou em pauta sobre imigração e muito sobre os muçulmanos que vêm para cá e que meio que tá Em busca de asilo político, né? Eles já são refugiados só que e tal. assim, eles têm benefícios do governo Sim. que o próprio português não tem. Então foi isso que eu estava tentando explicar para eles. Gente, olha, é um asilo, é diferente. Ele veio para cá refugiado do país dele. Então Isso. é normal que o país que acolheu aquela pessoa dê esses benefícios para aquela pessoa, para a pessoa começar do zero, porque não é fácil, porque a pessoa simplesmente abandonou tudo para ir para outro lugar. Diferente de quem quis imigrar, teve um planejamento para chegar ali, entendeu? Houve um planejamento de dinheiro, de levantar isso, de ver documentação. É diferente de quem só chegou. E digo mais, esse imigrante que ele vem asilado é definitivamente uma outra categoria, tá? Porque ele está saindo literalmente fugido do país. Em tese, pelo menos o que a política para receber asilados, o que a política internacional reza sobre isso, é que se a pessoa veio asilada para seu país, ele precisa de ajuda humanitária. Se a pessoa imigrou através de estudo, trabalho, etc., como é o caso da grandíssima maioria dos brasileiros e outros que estão aqui em Portugal, por exemplo, aí é outro sistema. Então tem muita gente que se engana, que acha que todo brasileiro que vem do Brasil para cá, chega aqui e recebe uma bolsa de Portugal porque chegou como imigrante. Não, não tem subsídio nenhum. A gente já está aqui há quase 3 anos e não recebe um centavo de Portugal. Pelo contrário, a gente paga os impostos, mas não recebe nada de volta, não. Então o que a gente quer dizer com isso é assim, não confunda imigrante com imigrante. E aí esse tipo de movimento nacionalista gera esse tipo de confusão na cabeça das pessoas. Porque quando você fala assim, não à imigração, chega de imigração, você generaliza a coisa toda. Então você coloca num mesmo bolo, num mesmo patamar, asilado, refugiado, estudante internacional, profissional altamente qualificado, profissional de baixa qualificação. Tudo isso você mistura num bolo só. E não é assim. Cada caso é um caso. Cada imigrante é um imigrante. Só que o sentimento de nacionalismo, o sentimento de fechar fronteiras, ele gera esse tipo de equívoco. E, infelizmente, é o sentimento que está pairando sobre todos os países por aí. Então, eu repito para vocês, não é um bom momento para emigrar. Por quê? Porque a pauta que está em alta agora é a pauta do nacionalismo, é a pauta da proteção de fronteiras, é a pauta da barreira comercial. Aí, o que você tem? Não só por isso, mas consequente também disso, um aumento muito grande no valor dos imóveis, você tem uma recusa muito grande de oferecer emprego para imigrantes, você tem preconceitos, sim, tá? E aqui eu digo no sentido mais amplo da palavra, um preconceito em pensar que, não, de repente eu não vou contratar a pessoa desse país por conta disso, ou eu não vou alugar minha residência para um natural do país tal, do Brasil, ou da Índia, ou de Moçambique, por isso e por aquilo. Então você começa a ter uma série de barreiras que dificultam uma imigração que há 3, 5 anos atrás seria ainda trabalhosa, mas mais simples. Você teria um passo a passo. Se você seguisse, você chegaria lá. Hoje, mesmo você seguindo esse passo a passo, talvez você não tenha muito sucesso, por conta de várias barreiras que estão sendo colocadas entre política, ideológicas e econômicas. É uma coisa complicada.
não é vídeo dos mais leves, né? Infelizmente, nem sempre dá pra gente ter assuntos tão leves aqui, mas olha, é o que acontece. Então, até um golinho aqui. Gente, falando nisso, vocês gostaram da minha canequinha? Pois é, Harry Potter, é isso aí. A gente tá deixando aí embaixo para vocês um link da Amazon em que você pode comprar essa caneca ou qualquer outro produto que você compre. Vai sair no mesmo preço para você, não fica um centavo a mais, mas cai uma comissãozinha pra gente que ajuda aqui o canal a se desenvolver e continuar produzindo vídeos, tá bem? E detalhe, você vai receber no conforto da sua casa, não vai precisar ter que sair, pagar estacionamento para comprar uma canequinha linda como essa. É isso, é a estrutura da Amazon trabalhando para vocês e dando uma ajudinha pra gente. Clica no link aí, dá uma força. Gente, o que vocês acharam sobre esse assunto? Me deixa aqui saber se você pensa em imigrar e qual país que você está pensando, se está achando fácil ou não. Pesquisa direitinho e pode contar com a gente, tá bom? Abraço! Blá, 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 blá.